Olá pessoal, aqui é o Zed, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. Desde já vou pedir para que você, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Caso você se interesse por comprar esse livro aqui, vai na descrição, estará ali um link para que vocês possam estar realizando a compra. E nos outros vídeos também segue a mesma questão. Caso vocês vejam um vídeo que não esteja com o link, provavelmente ou não tem ele para vender, ou então posso ter me esquecido. Então você deixa lá nos comentários lá pedindo link. Vai ser uma honra procurar para vocês o link para que vocês possam estar comprando, ou no caso adquirindo ele em e-book, alguma coisa assim. Bem, pessoal, o livro de hoje, né? Esse é o livro aqui, o livro mais recente que eu li, que eu terminei de ler, ou melhor. Esse aqui é Uma História do Mundo, do David Coimbra. Esse livro aqui eu comprei meio que por acaso, né? Eu fui no shopping e fui numa livraria, eu esqueci o nome da livraria que tem aqui no Shopping Parque Lagos de Cabo Frio. E eu achei esse livro aqui, essa edição de bolso aqui, custou R$ 25. Aqui diz assim: Uma História do Mundo, David Coimbra. Como se formou a primeira cidade, como nasceu o primeiro Deus único e como foi inventada a culpa. É, Eu vou ler aqui atrás. Um livro obrigatório para conhecer a história da humanidade. Você já parou para pensar por que o homem abandonou centenas de milhares de anos de vida nômade e decidiu se fixar num único lugar na Terra? Por que as pessoas se juntam em cidades? Por que o homem moderno vive como vive, com suas crenças, medos e culpas? Em Uma História do Mundo, David Coimbra inicia esta instigante viagem ao passado pelo dia a dia dos neandertais, narrando com muito bom humor como os conceitos de propriedade, herança, monogamia, família, religião, pouco a pouco foram moldando o caráter da civilização. Grandes personagens femininos e masculinos povoam essa saga da humanidade, bebendo em fontes diversificadas, como o relato de Heródoto, as teses freudianas e os clássicos da literatura, Thomas Mann, Proust e Goethe. O monumental História das Civilizações de Will Durant e as histórias bíblicas. David Coimbra resgata o legado de diversos povos, um legado constitutivo do homem ocidental, que é o tema principal deste livro, o primeiro de uma série. David Coimbra é autor de livros e de crônicas O que você nunca deve perguntar a um americano, A Graça de Falar do PT, do romance Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo, entre outros, todos publicados pela LPM Editoras. Bem, a princípio eu vou falar dos prós que eu tenho desse livro, né? Um ponto que eu acho interessante, né, que ele valoriza muito os registros históricos, né? Tanto a Bíblia como registro histórico, é, quanto outros, como citou ali o de Heródoto e alguns outros, né? Um ponto interessante aqui no final dele, ele diz qual foi a bibliografia, né, o que ele usou para pesquisar. E poxa, tem vários livros aqui excelentes. Alguns eu já até mostrei para vocês, seja em um box, ainda não resenho nenhum desses ainda. Um pretendo resenhar esse ano. Os que ele fala exatamente esses aqui, ó. Os Segredos dos Hititas, do C.W. Ceran, Deuses, Túmulos e Sábios, do C.W. Ceran também, e História da Antiguidade Oriental, do Mário Curti Giordani. Esses três no caso, um unboxing aqui no canal. Vou colocar aqui nos cards aqui para que vocês possam acessar. Bem, voltando a esse livro aqui. E tem todo esse aparato aí no caso, ótimas bibliografias. A minha crítica, não, a princípio não é nem crítica ainda.
ele é um livro que, no caso, ele aborda com bom humor essas várias passagens assim da história, né? Vou vir aqui um pouquinho no título, mostrar aqui para vocês. Ele vai começando lá dos Neandertais, né? Agora vamos para meio que as críticas. A parte do Neandertal, dos Neandertais, eu senti que faltou base histórica e argumentação histórica. Eu até creio que aqueles livros que ele cita ali como base, não, acho que nenhum deles deve falar sobre os Neandertais. A impressão que ele passa é que ele está falando da própria do achismo dele, né? Ele passa essa impressão. O livro, ele é um pouco machista, ele tem uma visão um pouco machista das coisas. Ele há também uma supervalorização da mulher, né, como personagem histórica, com certeza, conjecturas dele, não, sem evidências. Pode ser uma valorização real? Pode, mas eu não vejo ele como um antropólogo, alguém que possa estar trazendo essas questões. Mas, né, vamos ver, às vezes eu posso estar enganado, às vezes realmente um daqueles livros ele tem alguma base que ele possa ter tirado. Mas também envolve a questão de que ele tem uma visão um pouco freudiana das coisas, né? De que tudo se movimenta, tem uma movimentação talvez ligada ao sexo no começo, né? Isso vai motivando a sociedade, vamos dizer assim. E, bem, isso para mim gera um pouco de desconforto, essa visão dele. Eu sinto que falta ainda talvez um pouco mais de embasamento mais científico também. Fora isso, o livro que aqui diz o seguinte, que eu achei um pouco meio irônico, né? Um livro obrigatório para conhecer a história da humanidade. É um livro muito bom, é um livro que você pode presentear uma pessoa para ela passar a ter curiosidade, vontade de começar a gostar de história, assim, ele tem esse poder, realmente. É um livro divertido, é um livro bom de se ler, mas não considero obrigatório. Acho que o dinheiro que eu paguei nele, eu poderia ter investido em algum outro livro que cumpriria melhor essa, no caso, missão, né? Mas enfim, foi um bom livro, tá na minha parte de honra da prateleira. Gosto dele, gosto dele. Tem muita informação que você pode usar. Talvez você pode usar ele como ideia, mas não recomendo você utilizá-lo, talvez como fonte de um debate, alguma coisa assim. Tem um ponto interessante, talvez seja bobagem para vocês. Ele usa a Bíblia como também fonte, uma certa fonte histórica, mas ele faz críticas ao texto. Isso é comum hoje em dia. Hoje em dia você acha isso. Eu fiz até uma anotação no livro, tem muita gente que vai querer bater em mim por causa disso, mas deixa eu ver se eu localizo aqui, eu acho que tá no final. Opa, passou ali. Porque eu fiz a caneta ainda. Vai ter gente que vai querer bater em mim no vídeo. Mas, né, e essa aqui é minha letra, pessoal. Ela é feinha assim mesmo. É um estigma que eu carrego desde a minha infância. Mas vamos lá. O que eu acho interessante aqui, cara? Ele questiona a questão dos camelos, né? É extremamente polêmico para quem conhece texto, para quem conhece a Bíblia, conhece a parte histórica, né? Porque grande parte dos historiadores, né, acreditam que na passagem ali de Gênesis, quando fala que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac e ela deu água para os camelos, e que no caso a parte que Sara, no caso, e Jacó, o pessoal de Itália, tem camelos entre eles, a Bíblia cita. Ele fala que, de acordo com pesquisa mais recente, o camelo não era domesticado naquela época. É interessante que eu estava lendo o livro Armas, Germes e Aço, e ele cita que, conforme a tabela do livro Armas, Germes e Aço, a domesticação de camelos teria ocorrido por cerca de 2500 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, né? Na Ásia Central. Ou seja, camelo já era domesticado naquela época, sim. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo ainda do porquê ainda tem esse questionamento, e não parece que não teria comprovação de que ele era domesticado para transporte, só para alimentação.
Mas, cara, eu acho que é um pulo, né? De uma coisa para outra. Então, para mim, eu acredito piamente que tinha sim, eles tinham sim camelo, sim, eles usavam para transporte. Ele cita que, se eu não me engano, os egípcios não tinham nem palavra nos escritos daquela época, não tinha nem palavra para descrever camelo. Não tinha uma palavra para camelo. E pode ser que era algo. Simplesmente o registro não sobreviveu, né? Não tem uma obrigação de sobreviver, devido a condições que nós já conhecemos, né? E outra coisa também é que o próprio. Talvez o próprio Egito não conseguisse domesticá-los. O próprio Egito não conseguisse, mas era utilizado para transporte. Às vezes o Egito tinha, mas eles não conseguiam criar, fazer os camelos terem filhotes, alguma coisa assim. Bem, mas era. E por isso aqui vale para vocês também. É bom você sempre cruzar informações de outros livros. Às vezes você tem uma observação assim, você vê uma coisa assim. Eu nunca aceito uma coisa assim, é porque está escrito. Não, você sempre procura e vai atrás. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. É um bom livro, valeu a pena a compra, recomendo a vocês. Mas se você quiser algo mais aprofundado sobre história, algo mais completo, talvez não seja o livro ideal. É um livro para quem gosta de se divertir aí lendo. Eu vou indicar para vocês um livro, perdão, um canal, né? É o Casa dos Cavaleiros, né? É um canal que está começando agora, mas tem um conteúdo muito bom, principalmente para quem gosta de história, porque eles falam muito sobre arma branca. E você, como estudante de história, você vai perceber ali, né, através da história dessas armas, como que era travado determinados combates. Um ponto interessante também é que ele faz análise de armas e faz também a visão delas hoje que nós temos através da mídia. Mas será que ela funcionava dessa forma? Será que ela era eficiente? Eu acho isso muito interessante da parte dele, do canal. E é algo que você acaba utilizando, né? Às vezes de uma coisa simples, um canivete, aquela faca, aquela famosa butterfly, né? Que tem toda uma história por ela ali e você acaba aprendendo detalhes ali do por que ela começou, por que ela foi utilizada. Eu acho muito interessante isso. Eu gostaria muito que vocês conhecessem esse canal, dessem uma olhada lá, caso seja interessante para vocês, por favor, se inscreva no canal dele e conheça um pouco mais do trabalho dele. Poxa, eu acho muito interessante. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado aí por tudo e até a próxima.